Convido a igreja para que abra a palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até o versículo de número 21. Nós iremos fazer uma reflexão a respeito do ensino de Jesus, tentando, então, correlacionar esse ensino com o todo das Escrituras a respeito do quão importante é você trabalhar, receber o dinheiro do trabalho que Deus lhe concedeu e ajuntar. Não é pecado você fazer uma boa administração da sua casa e ter uma despensa abastecida e ter uma prosperidade financeira, desde que o dinheiro que você tenha não seja um fim em si mesmo, mas que ele seja usado para a glória de Deus, seja usado para abençoar vidas, em que você terá a oportunidade de aplicar esse dinheiro, aquilo que Deus te deu, para esse propósito. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 21. Eu vou ler esses 3 versículos e peço que os irmãos me acompanhem atentamente na leitura que farei. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21, diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar? Meus irmãos, nós estamos diante de um dos ensinos que Jesus ele trouxe. É um sermão que é conhecido como o Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha, ele começa lá no capítulo 5, onde Jesus está ali reunido com os seus discípulos e uma multidão, e ele começa a discorrer a respeito das bem-aventuranças. Nós podemos ter o discernimento que são as características do cidadão do reino dos céus. Jesus, depois de discorrer a respeito dessas características, ele fala que nós, os discípulos, somos sal da terra, somos a luz do mundo. E ele vai avançando em seus ensinos muito práticos. Ele fala que não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la. Ele vai estar confrontando interpretações tradicionais que foram realizadas, até chegar à prática da justiça no capítulo 6. Ele vai ensinar como se deve dar esmola. Você não ajuda o próximo querendo louvor para si mesmo. Essa é uma forma errada de você dar esmola. Ele também nos instrui como nós devemos orar e até mesmo vai ensinar aos seus discípulos uma oração, que é a oração do Pai Nosso, um modelo de oração que nós devemos seguir, que adora ao Pai, que pede ao Pai a provisão, que tem o discernimento de que se Deus ele perdoa os nossos pecados, nós também temos que expandir esse perdão para o nosso próximo. Jesus ensina como também nós devemos jejuar, até chegar a esse ensino a respeito dos tesouros que nós precisamos acumular, em detrimento dos tesouros que nós não devemos acumular. E aqui o sentido de acumular e não acumular está voltado à prioridade da sua vida. Nós não podemos interpretar esses 2 versículos sem antes termos o discernimento do que Jesus está falando no versículo 21. O que está escrito no versículo 21? Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o coração, como nós bem sabemos, é a sede do homem. É a sede das emoções, dos sentimentos, dos planos. É o centro do ser humano. E é onde Deus deve reinar. É onde Cristo deve reinar. E Jesus está aqui confrontando diretamente as pessoas que estavam acumulando em seus corações as posses, os bens materiais, que naquela época eram tecidos refinados e prata e ouro. E é por isso que Jesus ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça relacionada à vestimenta, a tecidos refinados, a traça que corrói, e a ferrugem relacionada às moedas ou aos tesouros de prata, de bronze, de ouro, cuja ferrugem corrói. E se a traça e a ferrugem não corrói, o que acontece? Ladrões escavam
e roubam. Então, esses bens materiais não são eternos. Eles são passageiros. Eles têm prazo de validade. Por isso que nós não podemos, de certa forma, tratá-los como prioridade em nossa vida, mas usá-los de forma correta, porque são bênçãos de Deus. É uma bênção de Deus você ter o que vestir. É uma bênção de Deus você ter o dinheiro que você ganha no seu trabalho. A palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas você não pode idolatrar essas coisas. E eu falo isso dentro de um contexto mais amplo, seguindo o que o próprio Jesus diz no versículo 24 em Mateus 6. O que está escrito lá? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de se aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E naquela época existia uma divindade falsa, chamada Mamon, que era o Deus do dinheiro. E aqui Jesus está falando aos seus discípulos e à multidão: ou vocês servem Mamon, o dinheiro, ou vocês servem a Deus. Quem é o Senhor do seu coração? O que te domina? O que você tem acumulado no sentido de prioridade na sua vida? Os tesouros passageiros dessa terra, os quais você tem se desgastado para ter roupas maravilhosas, de marca. E eu fico assim, estarrecido, porque às vezes o tecido da vestimenta é a mesma coisa. Serve, tem o mesmo propósito. Mas o que encarece ele é uma marquinha que coloca aqui, ó, no canto, em cima, na parte superior, ou aquela estampa toda na parte frontal da camiseta. Se não tiver Adidas, se for outra marca, é mais barata. Mesmo tecido, mesma coisa. Mas se tiver Adidas, se tiver Nike, se tiver Coaching, fica lá em cima o preço. E muitas pessoas acabam se desgastando em querer, de alguma maneira, se aparecer com essas marcas, ter um status, mostrar que tem posses, ir atrás de boas vestimentas. Ou outros se acabam se corrompendo por conta do dinheiro. E isso nós podemos ver muito presente na vida política e afora. E não só os políticos, os empresários também. E até mesmo a gente, quando a gente dá um jeitinho de sonegar o imposto, não é mesmo? Fala começar de mim. Muitas vezes somos falhos nesse sentido. Sonegamos impostos, erramos nesse sentido. Pecamos contra o Senhor. E isso por quê? Porque temos um apego. Existem outras questões, claro, questões assim de necessidade que muita gente enfrenta, passa, mas na maioria das vezes é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. E o que a Bíblia diz? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males que eu vejo, por exemplo, dentro da família. E fico muito triste quando eu vejo pessoas que não esperam nem passar o tempo do luto, já estão brigando pela herança dos pais. Parece que a pessoa que morreu não teve valor algum. O valor dela foi o valor que ela deixou. Isso é muito triste. A raiz de todos os males eu vejo no meio social também. Pessoas que prejudicam umas às outras no trabalho. E voltando para o aspecto político, o meio político, deputados, vereadores, senadores que desviam verbas para poder se abastecerem e deixam a população à mercê do sofrimento e das suas necessidades. Quando eu olho para o noticiário e vejo, por exemplo, enchentes em locais como no Rio de Janeiro, naquela região metropolitana do Rio, onde pessoas que moram naqueles morros acabam sofrendo com as suas casas soterradas, e eu olho para aquilo e fico pensando, está ali a consequência da corrupção, porque se não fosse todo o desvio de verba, talvez o governo poderia intervir, construir áreas mais planas, construir casas para as pessoas morarem de uma forma mais digna, mas não fazem isso. O dinheiro é usado para outra coisa. Então, há uma parcela de culpa também desse nicho da nossa população. E é uma frase que diz que pequenas corrupções geram grandes corrupções. E tudo está ligado ao quê? Ao amor, ao dinheiro, ao apego, ao acúmulo, a algo que é passageiro.
Em detrimento do que é acumular tesouros terrenos, cuja traça é a corrugem ferrói, e ladrões escavam e roubam, há os tesouros que nós precisamos tratar com prioridade em nossa vida. E o maior tesouro que nós podemos ter se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Cristo ele é o rei do nosso coração, nós iremos entender o seguinte, que poderemos sim acumular vestimentas, dinheiro, ter os bens materiais, mas nós entenderemos que esses bens materiais são passageiros. Nós teremos domínio sobre eles, não seremos dominados por eles, porque é um rei que já nos domina. E esse rei é quem? É Jesus. E Jesus ele traz para nós esse ensino: procurem tesouros que não tenham prazo de validade. Procurem tesouros eternos, tesouros que a traça e a ferrugem não corrói, tesouros que ladrões escavam e não roubam. E o que são esses tesouros? Começa pelo próprio Cristo e começa pela vida de oração também. Se você investe em uma vida de oração, em busca de Deus, você está acumulando um tesouro eterno. Algo que não vai acabar, porque você vai continuar tendo relacionamento com Deus para toda a eternidade. Ladrão não pode te roubar isso. Traça e ferrugem não pode corroer isso. Então, isso deve ser o quê? A prioridade da sua vida. Vida de oração, a piedade, a santificação. Começa aqui, meus irmãos. Hoje nós estamos em um processo de santificação. Mas na Nova Jerusalém nós viveremos um estado de santidade. Mas a santificação começa aqui. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, santificação, você investir em uma vida de piedade, a vida de oração está inclusa nisso também. O desenvolver a sua salvação com temor e tremor, que Paulo fala lá em Filipenses. O Espírito Santo, ele promove em nós esse querer e esse realizar. É você investir em um tesouro eterno. É você investir na sua previdência eterna. Não teve a reforma da Previdência em 2019, todo mundo ficou aflito. Todo mundo ficou com medo de não receber mais a aposentadoria? Pois é. Essa previdência terrena ela é passageira. Mas e a sua previdência eterna? Você tem investido nela com tesouros eternos? Tem sido a prioridade da sua vida? A vida de oração, a piedade, a santificação e até mesmo as boas obras que você faz. E você pode fazer boas obras com o dinheiro que Deus te concedeu. Pode sim. Nós veremos isso mais à frente. Como podemos aplicar o princípio na prática? As boas obras, elas servem para glorificar a Deus. Nós não somos salvos pelas boas obras. É o contrário, a gente faz as boas obras com outra motivação. A gente não faz elas com a motivação de que nós seremos salvos pelo Senhor. Assim como os espíritos acreditam. Não é assim. Para nós é outra motivação. As boas obras é para a glória de Deus. Já falei isso pregando aqui em Efésios capítulo 2, no versículo 10, que nós fomos salvos para elas. Nós fomos salvos pela obra de Cristo, pela graça de Deus, pela fé que Ele pôs em nosso coração. Isso é dito lá no versículo 8. No versículo 9 diz que não é pelas obras, não por obras. Mas no versículo 10 fala em Efésios 2 que somos feitura de Deus, criados à sua imagem, para andarmos as obras que Ele preparou desde antemão. Então as boas obras servem para glorificar o Senhor, é a motivação que nós temos. E elas nos concederão o galardão. Teremos a recompensa final de fazer as boas obras aqui nessa terra. E é uma forma também de nós estarmos investindo com tesouros eternos. Irmãos, entendam, se a nossa prioridade são os tesouros eternos, nós teremos discernimento de usar os tesouros terrenos. Nós saberemos que são tesouros passageiros, mas que nós temos a responsabilidade de administrá-los de forma correta. Por quê? Porque nós somos mordomos de Deus. Tudo que temos, tudo que possuímos, foi Deus que nos concedeu. Então, se Deus nos concedeu, nós temos a responsabilidade de administrar. Mas aqui Jesus está falando, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Eu já disse aos irmãos, para interpretar essa passagem de forma correta, tem que considerar o versículo de número 21. E tem que considerar também o versículo de número 24, onde a idolatria está sendo condenada. E é por isso que desde já nós podemos responder de forma negativa o seguinte questionamento. Todo rico que enriquece com meios lícitos está em pecado? O não acumuleis, segundo questionamento, proíbe todo tipo de riqueza?
Nós sabemos que não e podemos falar isso biblicamente. E nós sabemos que a Bíblia ela é inerrante, ou seja, não há contradição na palavra de Deus. E há textos na palavra de Deus que apontam pessoas que trabalham, que se enriquecem, mas que são amigos de Deus, são servos de Deus. Nós veremos esses textos agora. Primeiro deles, Gênesis capítulo 41, versículo 33 até o versículo 36. Veja que Deus ele não condenou a atitude de José na sua posição como administrador do Egito, como vice-faraó do Egito, como ministro da economia do Egito. O Haddad e o Paulo Guedes tinham que aprender muito com José. José é o melhor ministro que já teve na história desse planeta, da economia. Vejamos o que é dito nesse texto. Gênesis 41, versículo 33 ao 36. Alguém, por favor, leia essa passagem. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para o mantimento na cidade e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Você guardar reservas, você fazer economias, não é pecado. Não está batendo de frente com aquilo que Jesus fala do não acumuleis em Mateus capítulo 6, versículo de número 19. Porque o não acumuleis aqui está ligado ao quê? A questão de prioridade, a questão de devoção, a questão também de usar o dinheiro como um fim em si mesmo e não para um propósito que é louvável. No caso aqui de José, estava sendo feita uma proposta para se fazer um acúmulo de mantimento, para um propósito que era louvável. Haveria o quê? 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então, o povo precisava se preparar. E veja que o próprio Deus foi quem orientou tudo, porque foi ele que revelou isso ao faraó por meio do sono. Lembra da historinha? As 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as espigas que estavam mais ali vigorosas e as que não estavam. Então, o próprio Deus conduziu tudo. Com isso, não é pecado você acumular, desde que você esteja acumulando com o propósito de utilizar para a glória de Deus e com o objetivo que seja louvável, com o objetivo que se assemelhe ao que estava acontecendo aqui no texto de Gênesis capítulo 41, do versículo 33 até o versículo de número 36. Vejamos outra passagem bíblica, o exemplo da formiga lá em Provérbios. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Peço que o irmão abra nessa passagem, Provérbios capítulo 6, versículo 6, e outro irmão abra em Provérbios 30, versículo 25. Quem achou Provérbios 6, 6, pode ler. Vai ter como a formiga o preguiçoso, considerar os seus caminhos e ser sábio. Agora Provérbios 30, versículo 25. As formigas voam sem força, todavia no verão prepara-se o ninho. Então veja só. Salomão usado por Deus para dizer para o preguiçoso diretamente, vai ter com a formiga preguiçoso. Por quê? O preguiçoso não quer trabalhar. E Paulo fala lá em Tessalonicenses que quem quer trabalhar não coma. A formiga trabalha. Tem até a musiquinha das crianças, né? Formiguinha, corta a folha e carrega. Quando a deixa, a outra leva. Olha aqui, mistério glorioso. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Então vai ter com a formiga preguiçoso. Preguiçoso que muitas vezes ele quer de alguma maneira ser um sanguessuga. O preguiçoso ele tem que ser visto dessa forma, é um sanguessuga. Ele só quer sugar, ele não quer trabalhar. E a forma mais digna de ganhar dinheiro é trabalhando. E a formiga, ela trabalha, e ela tem um sustento, ela tem um mantimento.
E o que ela faz? O mesmo princípio lá de José no Egito. Ela acumula para se preparar para o tempo de escassez. Ela acumula no verão para se preparar para o inverno. Tem até aquela história, aquela famosa fábula da formiga e da cigarra, não é mesmo? Que a formiga ela se prepara toda, está lá trabalhando no verão, e a cigarra está lá cantando. A formiga está lá trabalhando, a cigarra. Chega o inverno, a cigarra não tem nada para comer, enquanto que a formiga está abastecida. Ela foi lá pedir abrigo ainda, foi lá bater na porta da formiga. Eu cuidar de comer, estou passando fome. Assim é um preguiçoso. Assim é um preguiçoso. E uma coisa interessante, meus irmãos, nós precisamos entender é que este mundo, depois da queda, não é mais um mundo estável. É um mundo que não tem mais equilíbrio. Foi o que Deus falou para Adão. Você vai trabalhar e a terra vai produzir cardos e abrolhos. Antes da queda não precisava de economia, porque era tudo em abundância. Era mais tranquilo. Adão cultivava e guardava o jardim, mas tinha abundância. Não precisava de economia. Mas hoje precisa de economia. Porque há tempo de escassez e há tempo de fartura. E no tempo de fartura é o tempo que a gente não deve ser negligencioso. A gente precisa ter discernimento, ter sabedoria do alto, que é nesse período que a gente precisa acumular. E esse acumular não está quebrando o que Jesus está falando lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19. É você se preparar para aquilo que vai acontecer. Então, veja, já 2 textos da palavra de Deus estão nos mostrando que a administração, você saber reter o dinheiro, guardar o dinheiro e usar da forma correta, não é pecado. O próprio Jesus, em suas parábolas, tanto lá em Mateus 25 como em Lucas 19, ele usa exemplos assim até mesmo de banco. Quando fala a respeito das parábolas dos talentos. E também fala a respeito, no capítulo 19 de Lucas, sobre a parábola das 10 minas. Então ali há ensinos a respeito de administração. E ser rico, ter riqueza, não é um pecado. O pecado é você ser dominado pela riqueza. O pecado é você endeusar a riqueza. Mas você ser rico e usar a riqueza para a glória de Deus, é perfeito. É você saber que você é mordomo e você usa aquilo que Deus te dá para beneficiar o próximo e com o objetivo principal de honrar o Senhor. Vejamos o exemplo de Abraão, por exemplo. O exemplo de Abraão. Gênesis 13, versículo 2. Um irmão abre lá em Gênesis 13, verso 2. E outro irmão abre no Novo Testamento, Tiago, capítulo 2, versículo 23. A Bíblia fala claramente que Abraão era rico. Tinha posses, mas era considerado um amigo de Deus. Quem achou Gênesis 13, versículo 2, pode ler. Era Abraão muito rico, possibilidade para o outro. Veja só, Abraão era muito rico, possuía gado e ouro. Abraão, um texto mais à frente, aí é dito que teve uma guerra lá de 4 reis contra 5, que esse homem tinha um exército. 318 homens Abraão levou para essa guerra. E ele saiu vitorioso. E Abraão lhe paga o dízimo a Melquisedeque. É um homem rico. E veja o que o Novo Testamento fala a respeito de Abraão. Tiago 2, versículo 23. Tiago capítulo 2, verso 23. Quem achou aí, leia para a gente. Abraão deu em Deus e isso foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão é rico e foi chamado o quê? Amigo de Deus. Mas, Mateus, o que fazer então com o texto que Jesus ele está condenando o jovem rico? Mensagem que eu preguei esse tempo atrás aqui a respeito de que o moralismo ele não salva ninguém. Jesus, naquela passagem, ele fala também que é mais fácil passar o camelo, o maior animal da Palestina, no fundo da agulha, que é o menor local. A agulha ali é a agulha utilizada para fins cirúrgicos, que era menor a entrada dela do que uma agulha utilizada para costura naquela época. Então, o maior animal com o menor local é impossível passar. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Meus irmãos, nós temos que entender que esse texto não está dizendo que só vai para o céu quem é pobre. Não.
Jesus, quando ele fala para o jovem rico vender tudo que ele tinha, ele está mostrando àquele jovem a dureza do seu coração e a idolatria do mesmo. Ali era um teste que Jesus estava colocando no jovem rico, em que ele foi reprovado. E quando se fala que o rico, que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico ser salvo, se refere ao rico que coloca a riqueza como um Deus no seu coração, que é o princípio do que Jesus está falando lá em Mateus 6:24. Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve Mamon, ou você serve o Deus verdadeiro, todo-poderoso. Então é nesse sentido. Porque se assim for, Abraão então não foi para o céu. E como não foi para o céu, se a Bíblia fala que ele é o pai da fé, veja que contradição. Como eu disse aos irmãos, a Bíblia é inerrante. Então é preciso nós entendermos o ensino da palavra de Deus e correlacionarmos, para que nós não venhamos cair em erros hermenêuticos que são catastróficos. Abraão era rico, tinha posses, mas não era dominado por essas posses. Utilizava dessas posses para a honra, para a glória do Senhor. O outro exemplo agora do Novo Testamento, José de Arimateia, Mateus capítulo 27, versículo 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Veja que José de Arimateia é discípulo de Jesus e ele é um homem rico, salvo pela graça de Deus. E ele usou a riqueza dele para embalsamar Jesus. Ele e Nicodemos investiram. Jesus foi embalsamado. Até mesmo o local onde ele foi, o corpo de Jesus foi posto, foi patrocinado por quem? Por José de Arimateia. Veja o princípio da mordomia. Foi Deus que deu para ele. O que ele faz? Ele usa para a glória de Deus. Ele não fica apegado. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos a respeito de quem trata a riqueza como um ídolo no coração. Tanto o gastador como o acumulador, aquele que retém, cai nesse pecado. Porque o gastador usa a riqueza para poder utilizar de benesses para si mesmo. Pega o dinheiro do mês, não faz economia, não guarda, compra, vai lá na 44, compra um estoque de roupa. Leva até uma mala vazia para 44 e volta. Se pelo menos ficasse com as 5 peças e vendesse o resto, revendesse o resto, estava legal, estava bom, mas não. Ou então, acumula todo o dinheiro, gasta em jogos de aposta, como a gente tem visto aí. Inclusive está uma polêmica muito grande na internet, porque existe um site, ou se não me engano, um aplicativo chamado Blaze, que trabalha à margem da lei brasileira. É um cassino. E muita gente está perdendo dinheiro. Joga lá, nesse tal de Blaze, e não recebe o dinheiro. Diz que ganhou o dinheiro, mas não recebe o dinheiro. Então gasta de forma desenfreada, gasta com roupa, gasta com comida, e assim vai. Está caindo no pecado. E tanto quem retém também, porque a pessoa que retém fala assim, olha, eu não gasto com nada não. Eu tenho dinheiro, tenho subsídios. Mas vive de forma miserável. Tem o dinheiro para poder dar uma boa condição para a sua casa, para ajudar o próximo, mas não. Guarda. É aquela pessoa que tem no bolso R$200, mas acha um absurdo pagar R$2 um picolé. Tem R$200 no bolso, gente. É um absurdo. Ou então vai ali no shopping, ali, o Passeio das Águas, chega ali na frente, o estacionamento mais barato de shopping em Goiânia é lá, praticamente, dos grandes, né? R$5 você fica o dia todo. Eu fui lá no Flamboyant com a minha esposa, a gente passou a tarde lá, tive que pagar quase R$30 de estacionamento. Já não volto aqui mais, vou no Passeio das Águas. R$5. Tem gente que estaciona do lado de fora para não pagar R$5. Não estou dizendo que todos que fazem isso cometem esse erro de ter muito dinheiro. Tem gente que vai com a economia ali no limite e realmente tem que botar lá fora para não pagar R$5, que vai fazer uma diferença depois. Mas tem muita gente que não, tem um acúmulo, tem um dinheiro, tem um capital, mesmo assim não vai, não quer pagar R$5 para entrar no estacionamento. Então este também está endeusando o dinheiro, está acumulando, está retendo para si. E isso é errôneo, isso é errado. A gente precisa ter o equilíbrio de não ser gastador,
mas também não ser também a pessoa que retém demais, guarda para si. Porque tem aquele ditado que diz o seguinte, que caixão não tem gaveta. E outra coisa, quando tem um funeral, que vai o caixão lá para o cemitério, são as pessoas que vão atrás, não vai os bens juntos, não. A pessoa, se fosse assim, fosse o carro, fosse a casa, tudo atrás, assim, enterrasse do lado da pessoa. Mas não é assim, não. A única forma de a gente mandar um tijolinho lá para o céu é com as boas obras aqui da terra mesmo. Com o galardão. Com a oportunidade que nós temos aqui. Isso é apenas um exemplo. Não significa que literalmente está mandando um tijolo lá para cima. Não é assim, não. Ou aqui para baixo, porque vai ser essa terra transformada, a Nova Jerusalém. Mas é preciso que nós tenhamos discernimento dessas questões. De que o dinheiro pode ser usado de uma forma benéfica para a honra e para a glória do nosso Deus. Agora, o amor ao dinheiro, como eu disse no começo da nossa aula, é que é o grande problema. O endeusamento, o domínio que o dinheiro faz na nossa vida, ele é errôneo. Mas como aplicar tudo isso que nós estamos falando na prática? Como você, sendo um bom administrador, tendo o dinheiro, pode utilizá-lo da forma correta? Primeiro, você precisa auxiliar sua família. Tem um caso que eu ouvi falar, lá em São Paulo, de uma igreja, em que um homem procurou um pastor e disse assim para ele: pastor, eu estou precisando de emprego, porque eu estou com uma dívida muito grande. É mesmo? É. Aí o pastor falou assim: é por isso que você não tem dado dízimo, não é mesmo? Ele falou: é. Por isso que não tem dado dízimo, estou ainda pagando essa dívida. Tudo bem, vamos procurar aqui um emprego para você, mas o que você está devendo? Uma loja? Está devendo a Magazine Luiza? Está devendo os boletos aí de algo que você comprou, emprestação? Não, estou devendo a minha esposa. E ela já está cobrando juros. Aí eu fico pensando, que casamento é esse, gente? Que casamento é esse? Pois é. Então, assim, o dinheiro não pode ser usado dessa forma errônea. Marido e mulher recebem para casa, não recebem para si mesmos. Enfim, a gente precisa auxiliar uns aos outros. Né? Em vez de pedir um emprestado, já pede dado, logo me dá logo. Mas a gente precisa auxiliar o nosso próximo, principalmente as pessoas da nossa família. Sempre ter disposição. Agora tem que tomar muito cuidado, que tem gente da nossa família que é igual a cigarra. Tem gente da nossa família que é igual o preguiçoso, que é o sanguessuga. Que sempre vai estar ali para sugar de você. Ó. Você recebeu no dia 1º, no dia 5, a ligação. Ô, meu parente, meu primo, meu chegado. Se você não der o 50 para ele ou o 100zinho, isso é um pão duro, mão de vaca, mão fechada. Não presta, não, miserável. Mas ele precisa usar o dinheiro, meus irmãos, para ajudar a família, principalmente quando um dos nossos familiares, sobrinhos, parentes, pessoas que estão ligadas ao nosso grau parentesco, sofrem e passam por necessidade. Segundo aspecto, socorrer os necessitados. Pessoas que estão presentes no seu contexto, que precisam de ajuda. Você vai lá, contribui, auxilia essas pessoas. Tomando bastante cuidado também, que tem muito pedinte aí na rua, que acaba utilizando o dinheiro para comprar droga, que acaba utilizando o dinheiro até mesmo como um meio para enriquecer ONGs. Tem muita ONG aí de ajuda aos mendigos que acabam se enriquecendo por conta de contribuições que você faz. Então, em vez de você acabar com a pobreza, você fomenta mais a pobreza. São pessoas que vivem cada vez mais disso aí. Então, às vezes, em vez de você dar o dinheiro, prefira dar o alimento. E outra coisa, coma com a pessoa também, tem até a oportunidade de você evangelizar ela, porque você compra ali uma coca, compra um salgadinho, ele pode lá na frente vender o salgadinho e a coca para usar o dinheiro para comprar. O que é errado. Não são todos os casos que acontecem isso. Mas, a maioria... Exato. Então, assim, o que compete a você é ajudar. O que a pessoa vai fazer depois é responsabilidade dela. Mas se você tiver a oportunidade de sentar, tomar um café, ajudar, aí vai ser um momento assim de você até mesmo aproveitar a oportunidade de anunciar o evangelho para essa pessoa.
Terceiro aspecto, sustentar a obra de Deus, a obra missionária. Então você paga o dízimo. O dízimo é utilizado, por exemplo, vamos ter a EBF agora no final do mês. O dinheiro que a gente arrecadou aqui do dízimo vai ser usado na EBF. Coisa boa, maravilhosa. Vai ser usado em outras áreas para poder beneficiar a igreja, o povo do Senhor. Missionários precisam de ajudas. Nossa irmã Elvina ali está fazendo o curso da Pronace. E, se Deus quiser, formando, vai estar aqui conosco. Já está aqui conosco, já nos auxiliando no trabalho. São pessoas que precisam de oferta, precisam de ajuda. Seminaristas também precisam de ajuda, de oferta. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a igreja, meus irmãos. Vou fazer isso no culto à noite, antes de sair de férias. Mas eu agradeço os irmãos, porque no mês de maio eu não fiz compra do mês. Porque a igreja fez a compra para mim. E além da compra do mês, ainda ganhei uma oferta de R$350, quando eu estava precisando. Porque eu vi que o orçamento havia apertado, porque agora tem uma neném em casa, tem que comprar latinha de NAN, tem que comprar as coisinhas, os remedinhos para ela, porque de fralda está abastecido, porque teve o chá de fralda lá em Guiratinga e tem o chá de fralda aqui na igreja também, que muito nos beneficiou, muito nos ajudou. Então a gente olha para essas coisas e a gente fica assim maravilhado com a providência de Deus, com a ajuda de Deus em nossa vida. Não vale a pena você usar na obra missionária, ajudando as pessoas que passam por necessidade, pessoas que passam por situações que precisam de ajuda. E, principalmente, o maior argumento de todos é você usar o dinheiro para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória do Senhor. Até o dinheiro que você ganha, você tem que usar para a glória de Deus, para honrar e para glorificar o Senhor. Concluindo, meus irmãos, para terminarmos o nosso estudo nessa manhã. Mateus 6, 19 e 21 não está condenando de forma alguma você acumular bens materiais, dinheiro, para que você venha utilizá-lo da forma correta, como um mordomo de Deus. Nós vimos isso nos exemplos bíblicos que lemos aqui nesta manhã. E aplicamos agora a forma correta que você deve usar o dinheiro que você recebe. Agora uma frase para que você guarde no seu coração. Uma frase de Hernandes Dias Lopes, para encerrar a nossa aula. O dinheiro é um péssimo patrão, mas um excelente empregado. Guardou? Repita comigo. O dinheiro é um péssimo patrão, mas é um excelente empregado. Porque você vai usar ele da melhor forma, para honrar e glorificar a Deus. Se você tem Cristo no seu coração, dominando e reinando, você utiliza ele da forma correta. Agora, se ele domina o seu coração, se ele é o seu patrão, você está encrencado. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que Deus, então, nos abençoe e nos auxilie da forma correta com a qual devemos lidar com as nossas finanças. Amém? Vamos orar? Eu convido os irmãos a colocarem em pé para encerrarmos a nossa escola bíblica dominical.